irmãos, amém? Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade de estarmos em sua casa e adorarmos o seu santo nome. Amém? Vou pedir a todos que sigam comigo para o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Amém. Esperemos. Capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos. Nós vamos fazer a leitura do verso 20 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. E então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está com Belzebu, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. E então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou então o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam ali dizendo, ele está com um espírito imundo. E então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo, e havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fechemos os olhos, oremos. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esta noite. Obrigado pela Tua graça de nos reunirmos em Teu nome. Que o Senhor nos ajude, Pai, a aquietarmos a nossa alma, Senhor. E nessa noite, que o Senhor, que é o nosso grande professor, fale conosco, Pai. Nos ensine através da Sua palavra. E que haja transformação, Senhor, no nosso entendimento, em nosso coração, para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão? Olha, não é de hoje e faz muito tempo que eu escuto, não é? Pessoas falando, questionando acerca deste pecado, que é um pecado que não tem perdão. É um pecado não é eterno, como diz ali o Senhor Jesus no versículo 29, lá no finalzinho, este é culpado de pecado eterno. E há muita coisa que se fala acerca disso, e nessa noite, não é, se assim Deus permitir, nós vamos passar um pouco por esse texto aqui. O que nós precisamos observar, meus irmãos, ali no início do capítulo 3 de Marcos, não é, segundo o Evangelho de Marcos, é que a essa altura o Senhor Jesus já é bastante conhecido e ele volta a Cafarnaum, ele volta para o lugar onde é um centro e um lugar de bastante movimento, muita pessoa transitando por conta ali também de compra e venda de produtos, e é ali onde ele se instala, e segundo a Bíblia ele se instala ali em Cafarnaum para cumprimento de profecias, não é? Que Isaías trouxe. E ali ele permanece por uma boa parcela de tempo. A essa altura, se nós observássemos aqui o Evangelho do segundo Marcos, lá no capítulo 1, eu queria que você prestasse atenção lá comigo, no verso 1.
ele apresenta o Senhor Jesus da seguinte maneira. Verso 1 do capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o princípio do Evangelho, é o princípio das boas novas, é o princípio da mensagem do reino de Deus. E ele apresenta o Senhor Jesus com o seu nome aqui conhecido entre nós, Jesus. Apresenta o seu título, Cristo, quer dizer o Messias, quer dizer o enviado. E apresenta a sua condição como Filho de Deus. Filho de Deus não é tão somente, meus irmãos, um título messiânico, mas é a indicação exata da sua divindade. Então aqui Marcos já apresenta e introduz o Senhor Jesus dessa maneira, como sendo o Cristo, o Filho de Deus, aquele que é o enviado para que se cumprisse toda a profecia. No verso 2, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E aí é introduzido João Batista, e na sequência nós vamos observando que o Senhor Jesus, ele é apresentado já no versículo 21 em diante, como aquele que tem domínio e tem poder, não só para exercer curas, não só para abrir os olhos daqueles que não enxergam, não só para trazer a voz àquele que não falava, mas também ele tem domínio sobre estes que são seres celestiais, os demônios. Essa camada, esse conjunto ali de espíritos malignos, os demônios, e nós vamos encontrando aqui Marcos apresentando desde ali do capítulo 1, a partir do 29 inclusive. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão, e ao levantar-se, e ajudou a levantar-se, a febre a deixou, e ela começou a servi-los. E ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus todos os doentes e os endemoniados, e toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, e não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Note que aqui, meus irmãos, os demônios, na sua tentativa de manifestação, o Senhor Jesus os repreendia, para que não falassem que ele era o Filho do homem, que ele era Filho de Deus, o Messias. E da mesma maneira, nós vamos vendo o capítulo 2, a sequência do capítulo 3, e ali no verso 7 do capítulo 3, nós vamos mais uma vez encontrar um momento em que Marcos narra uma situação em que Jesus demonstra a todos de maneira pública e evidente quem ele é. Verso 7, e Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão, vindo da Galiléia, o seguia. E quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, de Idumeia, das regiões de outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doença ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. E sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Então ali, meus irmãos, nós vamos vendo essa popularidade crescendo do Senhor Jesus, a ponto já de muitas multidões. Marcos cita aqui uma centena de regiões e cidades que vão se aproximando, e as pessoas se acumulavam e se tumultuavam próximas a Jesus, e todos aqui, segundo a narrativa bíblica, buscavam a oportunidade de tocar em Jesus para que fossem curados das suas enfermidades. E isso, meus irmãos, já tinha feito com que as pessoas, principalmente os líderes religiosos, criassem ali, uma grande perseguição contra Jesus. A essa altura, como diz o verso 6 ali do capítulo 3, acompanhe comigo. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus,
sobre como poderiam matá-lo. Já havia a intenção, então, daquelas pessoas de encontrar oportunidade, de encontrar uma brecha, seja no discurso, seja numa atitude de Jesus, para que ele fosse condenado. E não somente condenado, mas fosse morto, porque ele ameaçava as condições da religiosidade daquela época. Ele confrontava com a sua palavra, ele confrontava com o seu poder, ele fazia e manifestava curas aos sábados. E quando nós chegamos aqui, logo em seguida da escolha dos apóstolos, não é? Segundo a narrativa aqui de Marcos, no verso 20, onde começamos a ler, Jesus ele volta para Cafarnaum. Sua estadia em Cafarnaum era recente. E o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 12, vai nos dizer que Jesus curou uma pessoa que estava muda, não é? E ele era cego e estava possuído por demônios. E diante dessa cura, algumas pessoas que viram aquilo, estavam ali, não é, totalmente impactadas pelo poder que Deus manifestava através de Jesus, começaram a se perguntar, será que não é este o filho de Davi? Não seria este aquele de quem os profetas falaram? E aí essas pessoas começavam a se tumultuar, a ponto desses fariseus, escribas, doutores da lei, todos estes agora buscarem oportunidade para, numa tentativa, entre aspas, de desmascarar Jesus. Naquela época, era bastante comum que pessoas se levantassem dizendo e afirmando que eram o Messias, e sempre encontravam um caminho, não é? Ou estes líderes religiosos encontravam um caminho, uma falha para apontar, este não é um Messias, isso é uma fraude. E essas pessoas que eram fraudulentas, algumas permitiam-se que seguissem a sua vida, contando e sinalizando que eram o Messias, porque não sinalizavam nenhum perigo, nenhum risco para a sociedade, para a religião, mas outros, não é? Eles eram perseguidos e avaliados. O Senhor Jesus era um destes. Então, uma comissão de fariseus ia atrás de Jesus por onde ele fosse, para exatamente prestar relatório ali para o Sinédrio. E aí alcançamos o verso de número 20. Jesus já acompanhado dos seus apóstolos, já com multidões que o seguiam, a ponto de, como diz o próprio verso 20, Jesus entrou numa casa, muito provavelmente a casa de Pedro, ali em Cafarnaum, Pedro e André, e novamente reuniu-se ali uma multidão. Sabendo que Jesus estava ali, esse grupo, essa montoeira de gente, foi até Jesus. Muitos ali estavam exatamente porque tinham enfermidades, tinham dores, tinham problemas e queriam em Jesus encontrar cura. E estavam ali aglomerados de maneira, como diz o verso 20, que eles não conseguiam nem comer. Eles não foram capazes de ter uma refeição, sentar-se, não é? E comer, almoçar ou jantar, seja lá o que fosse, não é? Não conseguiram comer. E aqui, meu irmão, eu queria que você prestasse atenção em uma coisa. Este texto mostra para a gente, pelo menos, 3 maneiras que as pessoas olham para Jesus. 3 formas que as pessoas olham para Jesus. E aqui eu não estou limitando as formas, mas à luz do texto que nós lemos nessa noite, existem pelo menos 3. A primeira delas é que o Senhor Jesus, ele não era uma pessoa sã, ele não tinha sanidade mental, que o Senhor Jesus era uma pessoa, não é, desorientada, alguém que não sabia do que falava e tumultuava as pessoas, não é? É uma pessoa sem sanidade mental. Me fugiu aqui o termo, mas você entendeu. Em outras palavras, alguém que fosse tantã, não batia bem da cabeça. Essa é uma maneira... Oi? Insano. Obrigado. Tá vendo? Obrigado. Amém, irmão? Uma das formas que o mundo olha para Jesus é como se ele fosse insano, tantã, não é? E não é difícil você encontrar por aí pessoas que pensam assim. Uma segunda maneira que nós vamos encontrar neste texto é que o Senhor Jesus ele não agia por força ou poder de Deus, coisa alguma, mas há quem o acuse, como nós encontramos aqui nesse texto, não é, de que ele usasse de poderes, não é, obscuros, de poderes malignos, para a manifestação de todos os sinais que ele realizava. São pelo menos 2 das 3 maneiras que observamos nesse texto que as pessoas olham para Jesus. E sobre elas é que eu queria, nessa noite, que você e eu meditássemos e olhássemos para a nossa vida, para os nossos de casa,
sobre como a maneira como nós estamos falando de Jesus, não é? Então ele estava ali em Cafarnaum, numa casa, reunido com seus discípulos, e a multidão já o aglomerava. Em outra situação, abriram até o teto, e naquela região, meu irmão, é difícil chover, então não havia teto como nós conhecemos teto, era basicamente um pano mais grosso que se cobria ali aquele lugar. Então afastaram ali para descer um homem, e aquele homem foi descido por cordas, de maneira que ele pudesse ser colocado na presença de Jesus. E aqui nesse lugar havia uma multidão tamanha, tanto quanto da outra oportunidade, e nós encontramos aqui uma situação diferente. Verso 21 vai dizer que os seus familiares, ouvindo falar disso, ouvindo falar do quê? Ouvindo falar que Jesus estava ali naquela região. Verso 21, mantenha sua Bíblia aberta comigo. Ele diz, quando os seus familiares ouviram falar disso, ouviram falar que Jesus estava naquela região, e ouviram falar que Jesus se autoproclamava Deus. Algumas pessoas pensam que Jesus foi um grande profeta. Algumas pessoas pensam que o Senhor Jesus foi um grande pregador. O Senhor Jesus fez tudo isso, mas ele não é um grande profeta, ele não é um grande pregador. O Senhor Jesus, ele se apresenta. Ele e o Pai são um, ele é Deus. E qualquer pessoa, meu irmão, que se apresentasse como Deus, naquela época, e hoje inclusive, certamente as pessoas diriam, mas você não está batendo muito bem da cabeça, né? Quantos já ouviram falar daquele Henri Cristo? Não é? Bom, eu imagino que não leve esse senhor muito a... Está vivo ainda? Está vivo ainda. Não é? Eu imagino que você não leve esse senhor muito a sério. E que julgue que ele tem algum problema ou dificuldade mental. Porque ele se apresenta como a reencarnação de Jesus Cristo. Então ele se apresenta assim, ele faz palestras dessa maneira. E eu já tive a oportunidade de ver alguns trechos de pronunciamento dele, em que ele realmente diz, e ele fala, bom, naquela época eu decidi que foi assim, porque eu falei para Lucas e tal, e você vê exatamente essa dificuldade, ou uma grande artimanha teatral para se apresentar assim e chamar para si, não é, glória e buscar benefícios próprios. Então, nos dias de hoje, qualquer um que chegasse e dissesse, olha, eu sou Deus, ou eu sou, não é, eu tenho divindade em mim, é certo que as pessoas não só duvidariam, mas diriam que você não bateria muito bem da sua cabeça. Bom, foi exatamente isso que fez o Senhor Jesus. Ele se apresentou assim, ele disse, eu e o Pai somos um. Na cura de uma pessoa, não é? Os fariseus disseram, olha, mas como é que você diz para ele que você vai perdoar os pecados? Se somente Deus, olha aí comigo, não é? No verso 6 do capítulo 2, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Guardou aí a palavra blasfêmia? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Somente Deus é capaz de perdoar pecados. A continuidade desse texto, você vai ouvir o Senhor Jesus dizendo, não é? Ora, o que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados? Ou dizer a esta pessoa que ela está curada, levante-se, pegue a sua maca e ande. Então o Senhor Jesus faz os dois. Ele diz, levante-se, pegue sua maca e ande. E aquele homem se levanta diante daqueles homens e todos ficam atônitos, vendo a manifestação do poder de Deus na vida desse homem, do Senhor Jesus. E ele diz para aquele homem, os seus pecados estão perdoados. Ora, o que é que ele apresentou-se ali, dizendo exatamente isso? É verdade, somente Deus é capaz de perdoar os pecados. Muito prazer, eu sou a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus. E ele se apresenta então como Deus, e ao ouvir todas essas coisas, ao ouvir a maneira como o Senhor Jesus se apresentava, nas suas pregações, nas suas oportunidades de falar ao povo e curar as pessoas ali, a sua família, veja aí comigo capítulo 3, verso 21, quando os seus familiares, alguém está com uma versão diferente? Não? Porque em algumas talvez estejam quando os seus ouviram, e os seus são os seus familiares. A NVI traz já devidamente direcionado o texto. Quando os seus familiares ouvem isso,
Então, diante de todas estas coisas, ao ouvirem isso, os seus familiares, quem são os seus familiares, meu irmão? Seus irmãos, a sua mãe, muito provavelmente José, essa altura, já é falecido, porque não se tem relatos, não é, da sua presença, talvez tios próximos, parentes próximos, mas principalmente o núcleo duro da família, não é? Seja Maria e os demais irmãos. Quando os seus familiares ouvem que Jesus se apresenta dessa maneira, quando os seus familiares ouvem a multidão que passa a seguir Jesus, porque uma coisa é o que você está fazendo aqui, né? Tem um grupo de gente aqui, é perigoso e tal. Outra coisa é quando você movimenta um grupo razoável, não é? Você começa a incomodar as pessoas. Os governantes vão olhar para você de uma maneira diferente, e no íntimo dos familiares de Jesus, e aqui é da minha parte, eu estou pensando dessa maneira, a Bíblia não fala a motivação, só diz o que eles fizeram. Mas eu estou entendendo que ao olharem para Jesus se apresentando dessa maneira, aglomerando esse grupo tão grande de pessoas que o seguiam, a ponto de que ele não conseguisse nem comer, imagina aquela montoeira de gente. Eu me lembro quando era pequeno, na verdade eu tenho pequenos flashes assim, que também não sei se foi no Rio de Janeiro, onde é que foi, que nós fomos ver o Papai Noel descendo de helicóptero. Onde foi isso aí? No Maracanã. Eu sei lá que idade que eu tinha, mas eu só me lembro que eu estava assim, e era pedaço de braço assim, dali a pouco uma perna batendo para cá, empurra para lá. A gente levou um saquinho de aquele biscoito de polvilho, né? Voltou só farinha, de tão esmagado que ele foi lá no meio, não vi nada, não vi helicóptero, não vi nada. Pelo menos eu não me lembro se vimos, né? Mas aquela montoeira de gente, tudo se apertando, e se soltasse a mão ali, era capaz de não encontrar mais, né? Era isso que estava acontecendo ali. E ao ouvirem isso, verso 21, quando seus familiares ouviram isso, saíram para trazê-lo à força. Foram até Jesus para trazê-lo à força, para tirar Jesus de onde estava e voltar para sua família, talvez preocupados com toda essa mobilização e toda essa tensão agora de proporção nacional que Jesus tinha. E talvez preocupados, eles foram até lá. Preste atenção como é que eles, os familiares de Jesus, olhavam para Jesus. Verso 21. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está o quê, irmão? Ele está lunático, ele está fanático, ele bateu a cabeça, alguma coisa aconteceu. A família que andou com ele por mais de 30 anos, que o conhecia. E aqui, meu irmão, é bem importante você notar isso, porque isso demonstra claramente o lado humano do Senhor Jesus, porque ainda tem pessoas que têm dificuldade de compreender. A Bíblia o apresenta como 100% homem, cristologia, não é para todos nós. E ele é 100% Deus. Duas naturezas que coexistem sem se misturarem e sem conflito. 100% homem. Quem morreu naquela cruz foi um homem, um representante da raça humana. O Senhor Jesus, que não deixou de ser Deus, mas foi um homem, um representante. O último Adão, como ele é também chamado na Bíblia. Então, note que as pessoas, os seus familiares, ao ouvirem todas essas manifestações de pessoas sendo libertas espiritualmente, de pessoas sendo curadas, e ele se afirmando e se apresentando como Deus, fazendo coisas que somente Deus é capaz, se preocuparam e foram até eles, de maneira a chamá-lo de lunático. Sabe, meu irmão, se você vestir a camisa do time que você torce, e eu sei lá, espero que não seja o Corinthians, né? Credo, que Deus abençoe, cure a sua alma. Né? Se você anda com a sua camisa do time que você gosta, se você veste a camisa e veste a calça, se você põe a meia, a calça, a cueca, a camisa, põe o jaquetão e põe o boné e põe, sei lá o que mais que você bota aí do time que você gosta e anda pela rua, as pessoas vão olhar e falar, olha, aquele lá é fã do Corinthians. Começa a falar no teu trabalho, começa a falar na tua casa, que você vai vir na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta para culto de oração, sábado no culto de não sei o quê, domingo no outro culto, você vai ser chamado do quê? Fanático, irmão. O fanatismo para essas pessoas está envolvido quando se tem alguma coisa que envolve o Senhor, a Deus.
Mas qualquer outra manifestação que você goste de qualquer coisa, o que de fato é fanatismo, essas pessoas, não, esse aí é fã, olha que torcedor, deve ser o fã número 1 desse time horroroso aí, né? Ou desses times horrorosos. Hã? As pessoas estavam achando que o Senhor Jesus não batia bem da cabeça. Esse é o pensamento, você leu aí comigo, da sua família, verso 21, quando os seus familiares. Agora eu vou pedir a você que avance comigo uma página aí, ainda no capítulo 3, lá no verso 31, porque finalmente a família chegou. A família decidiu se levantar e buscar Jesus, tirá-lo à força, e finalmente a família chegou, no verso 31. Para que você não fique com dúvida quem é que foi para buscá-lo. Verso 31. E então chegaram. Quem chegou? A mãe e os irmãos de Jesus. E os irmãos aqui, irmão é irmão, irmão mesmo, irmão ou meio-irmão, filhos de Maria e José, que a Bíblia também apresenta, Judas, Tiago e assim por diante. Então aqui ele traz, verso 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. E eles chegaram lá para quê? Para ouvir o mestre? Para se assentar com os demais e ouvi-lo? Não, foram lá para tirá-lo, para tomá-lo à força. Não foram lá chegar e falar, Jesus, fala baixo, Jesus. Não fala essas coisas da frente dos outros. Não, foram lá para tomá-lo à força. Você leu aí o verso de número 21 comigo. Eles foram lá para tomá-lo à força, para tirá-lo do meio daquela confusão, para levá-lo para a segurança da casa, deixá-lo fechadinho, para que ninguém mais ouvisse aquelas coisas, porque eles tinham medo da reação, muito provavelmente. O fato é que os seus irmãos, a sua família, não reconheciam em Jesus quem de fato ele era. Muito provavelmente Maria, aqui nessa citação, não é quem duvida da divindade de Jesus, porque ela foi visitada por um anjo. José foi visitado por um anjo, mas os seus irmãos conviveram 30 anos com ele. Sabiam exatamente quem ele era. Talvez tinham até uma certa dificuldade com ele, porque Jesus não errou ao longo de toda a sua vida. Não desrespeitou pai nem mãe. Não tem um só pecado, uma só mancha. Todas as suas propostas, as suas proposições, todos os seus planos eram perfeitos, porque se está falando do Senhor Jesus. Mas os seus irmãos não reconheciam nele, então foram até lá. E ficando do lado de fora, não conseguiram entrar, porque a multidão era muito grande. Não é que ficaram lá do lado de fora e manda chamar Jesus aí, porque eu estou com pressa. Não, porque não conseguiram chegar até lá. E do lado de fora pediram para falar com Jesus, não é? Acompanhe aí comigo. E mandaram alguém chamá-lo. E havia ali muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. E aqui, meu irmão, o Senhor Jesus dá uma resposta que surpreende a todos, inclusive os seus familiares. E ele diz assim, olha, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? É a pergunta de Jesus. Aí alguém lendo isso vai falar, é verdade, Jesus bateu a cabeça. Ele esqueceu quem é a mãe dele e quem são os irmãos dele. Conviveu por 30 anos e não sabe. É claro que ele sabe. Tanto que se você olhar ali no momento da crucificação, ele apresenta João. João, eis aí a tua mãe. É a mãe de Jesus. Ele sabe exatamente quem é. Ele sabe exatamente quem são os seus. Agora, o que ele está dizendo aqui? O que está acontecendo aqui? Há uma transição, irmão, de relações pessoais e aqui terrenas com a relação com Deus e sobre o reino de Deus. E ele diz assim agora, verso 34, olhando então para os que estavam assentados ao seu redor, ele disse, aqui está a minha mãe e aqui estão os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus, estes são os meus irmãos. Porque se faz a vontade de Deus, faz porque Deus o instruiu. E estes são os meus irmãos. Sendo esta, meu irmão, a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, não é? São os irmãos e irmãs e mãe de Jesus, como ele apresenta. O que ele está dizendo aqui, meu irmão? Que não existe privilégio algum para qualquer pessoa, inclusive Maria. E há uma grande preocupação dos evangélicos, não é, quando se fala sobre Maria, porque há por aí uma outra comunidade que apresenta Maria com condições especiais e diferentes. Meu irmão, Maria foi uma mulher sensacional, uma mulher incrível, escolhida por Deus para um propósito maravilhoso, inclusive.
mas ela era tão necessitada de um Salvador quanto você e eu. E quem disse isso não foi nem eu. Foi ela mesma. Abra aí comigo em Lucas, no capítulo 1. Ela mesma é quem diz isso. E nós vamos ler. Para que não haja dúvidas, e aqui não há perseguição, ao contrário, há um respeito muito grande pela pessoa de Maria. O problema está em colocá-la numa condição diferente que não existe. Inclusive Maria, inclusive José, inclusive seus irmãos, todos se tornaram inúteis. E ninguém, não há um só que busque a Deus, é o que diz a palavra em Romanos, no capítulo 3. E quando a Bíblia diz que não há um só, não tem nenhuma exceção. Mas a humanidade inteira se tornou inútil e não buscou a Deus. No capítulo 1, meu irmão, a Bíblia fala, de Lucas, não é? A Bíblia fala que Maria, agora, visitada pelo anjo, cônscio, não é, da sua condição ali, de que seria, então, a escolhida para trazer ao mundo o Salvador, ela é convidada a visitar sua prima Isabel, que também estava grávida de João, o Batista, não é? Este que Marcos dizia que abriria o caminho, preparação do caminho. E aí no verso 46, depois de a encontrá-la, não é? E de ouvir ali a exclamação de Isabel, dizendo que ela é bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do ventre dela, não é? O Senhor Jesus, este é bendito. Ela diz assim no verso 46, então disse Maria, não é o pastor Rodrigo e não é ninguém, e não tem nenhuma perseguição, mas são palavras dela mesma. Ela diz assim, olha, minha alma engrandece ao Senhor. Ela está louvando a Deus. E o meu espírito se alegra em Deus, o seu Senhor. E como é que ela chama a Deus? O meu Salvador. Quem precisa de Salvador? É quem está perdido, meu irmão. É quem tem problemas. E ela entende muito bem a sua condição e a sua necessidade. E ela entende muito bem o plano que Deus usa, não é? Para trazer ao mundo o seu Salvador. Então é dessa maneira que ela mesma se apresenta, como diante de Deus, o seu Senhor e o seu Salvador, aquele que há de resgatá-la. Portanto, meus irmãos, o que o Senhor Jesus faz ali naquele momento, dizendo quem é meu irmão e quem são, não é meus irmãos, quem é minha mãe? Senão todos agora, e equivalendo à raça humana, que fazem a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, irmão? Você ouve muito falar, né? Eu queria estar no centro da vontade de Deus. Tem uma expressão assim, e aqui eu não quero causar polêmica, não. Só estou te lembrando que tem uma expressão assim, né? Vai comigo em João, no capítulo 6, meu amado. Evangelho de João, no capítulo 6, que Jesus diz qual é a vontade do Pai. Deu até uma fisgada nas costas. João, no capítulo 6. Quem achou, diga amém. João, no capítulo 6, olha aí comigo o verso 40. Vamos do 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Verso 40. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus, meu irmão, é que você creia em Cristo, que você reconheça no Senhor Jesus, o seu Senhor e o seu Salvador, aquele que veio em substituição, morrer no seu e no meu lugar, para que nós pudéssemos, a partir da sua morte, não somente ter os nossos pecados pagos pela morte em cruz, mas também pela sua ressurreição, termos sido justificados. Ou seja, como diz Romanos agora no capítulo 8, já não há mais condenação para os que estão em Cristo. E por que não tem? Porque Deus é conivente com o pecado? De maneira alguma, porque Ele pagou pelo meu e pelo seu pecado. E por isso já não tem mais condenação. O escrito de dívida que nos era contrária foi pregado na cruz. Romanos capítulo 5, irmão. Por isso agora em Cristo, todos nós, não é? Temos paz com Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Por isso essa é a vontade do Pai. E agora ele olha para essas pessoas, não é? No verso 34 do capítulo 3 e diz, não é? Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque se não crer nele como Senhor e Salvador, se não crer nele para que ele ressuscite no último dia, estes não são irmãos e irmãs.
Porque essa não é a vontade do Pai, mas a vontade do Pai é que todo aquele que nele crê não pereça, e ele o ressuscite no último dia. Por isso ele fala aqui no verso 35, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então nós olhamos aqui, meus irmãos, que a primeira manifestação que o mundo observa ao Senhor Jesus é de que ele é um lunático, um insano, uma pessoa com dificuldades mentais, porque se apresenta como Deus, porque fala de maneira que diverge de toda a religiosidade da época, e é assim até os dias de hoje, irmãos, porque os homens estão tentando criar regras e costumes que beneficiem o seu umbigo, enquanto a palavra de Deus condena o pecado. Tem gente tentando travestir o pecado de coisa bonitinha e de coisa boa, para poder conviver ao lado e dizer, não tem nada não, olha só. E aí diz, não, Jesus está falando para mais, isso não é tudo não. Né? Até hoje tem pessoas que entendem que Jesus foi um homem, não é, que bateu a cabeça e acordou certo dia achando que era Deus, porque a sua vida inteira, meu irmão, 30 anos, uma pessoa exatamente normal e comum, numa cidade pequenininha chamada Nazaré e que não tinha nada demais, como quem diz, não é? Pode vir alguma coisa desse lugar. Mas a partir do momento em que ele se levanta para o seu ministério, o mundo conhece o Filho de Deus, passa a conhecer então o Filho de Deus. E Jesus diz para aqueles homens, não é? Porque eles acabaram de ver o Senhor Jesus curando um que era cego, mudo, viram ele expulsando demônios e viram toda essa manifestação de poder. Agora a pergunta que eu te faço, alguém questionou se o milagre era verdadeiro ou não? Alguém questionou, isso aí é fajuto, isso aí eu acho que era Laila fingindo e agora foi curado e está falando para meio mundo, não, isso aí é charlatanismo, ou charlatanismo, né? Acho que é assim que fala. É charlatão. Alguém questiona o milagre que o Senhor Jesus faz? Não, meu irmão. Agora a pergunta vem, qual é a origem do poder? Ora, porque se ele está fazendo isso tudo, não pode ser de Deus. Porque se for de Deus, desmonta toda a nossa estrutura. Então não é de Deus, não. E aí, depois do verso 21, que você leu comigo, não é? No capítulo 3, verso 21. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Essa é a primeira maneira de ver. A segunda maneira, verso 22. E os mestres da lei, que haviam então descido de Jerusalém, diziam, ele está com Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Está explicado então. Olha aí. É fácil assim, né? Ele está aliado com as coisas ruins, e agora, porque está aliado, ele vai lá e faz isso. Ou é um teatro, ou é pelo poder de Beelzebu, sendo este o maior, não é? Entre os demônios. É por esse poder que ele faz todas as coisas. Note, meu irmão, que não se questiona. O milagre é visto. Eu queria que você lembrasse disso. Estes homens viram Jesus realizando sinais e milagres. Não ouviram dizer, mas eles viram, estavam ali, acompanharam, seguiram o Senhor Jesus e viram. Por isso, meu irmão, cuidado, porque há muitas manifestações de sinais e coisas dessa sorte, não é? A Bíblia não fala que o diabo é capaz de realizar as coisas que Deus realiza, mas diz que ele faz sinais e prodígios. E diante de muitos sinais, as pessoas olham e falam, achei aqui, né, aquele que eu procurava. E pode estar olhando para o lado errado. Essas pessoas viram o Cristo, viram o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o Deus encarnado. E o viram realizando milagres. Naquela multidão, muitas pessoas, como diz ali o capítulo 2 ali de Marcos, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram libertas de espíritos imundos. E mesmo vendo tudo isso, essas pessoas não creram em Cristo. Ao contrário, questionaram a fonte do seu poder. Que de fato ele fez tudo isso, ele fez. Ninguém questionou. Mas aí vem os bonitão. Então a segunda forma aí que o mundo vê, né? E os mestres da lei, então, que haviam descido de Jerusalém, ele está com Beelzebu. Em outras palavras, meu irmão, ele é do Satanás. Ele está com o diabo. É pelo poder do diabo que ele faz essas coisas. E aqui eu não posso afirmar, mas não sei se os israelitas ali, os hebreus daquela época, criam que o diabo tivesse algum outro poder, não é? Enfim, mas a acusação que se faz é essa.
é pelo príncipe dos demônios, ou seja, pelo maioral, é pelo poder do maioral que ele faz essas coisas. Então, a segunda maneira de ver o Senhor Jesus, meu irmão, é dizer que tudo isso, não é falso, ou é uma manifestação de um poder duvidoso, ou de um poder maligno. E aí vem a resposta de Jesus, meu irmão, e aí, com a resposta de Jesus, vem este alerta, que é bastante grande e importante para todos nós. Verso 23, então Jesus os chamou, no meio daquela multidão, ele pegou lá os escribas e falou, vem aqui minha turminha, vem aqui um pouquinho. Vou contar uma parábola para você. Vou te explicar um negócio. Porque o que vocês estão falando, olha, se estão achando que eu estou fora de mim, vocês é que estão, porque vocês estão falando um treco absurdo, né? Não é racional o que vocês estão dizendo. Aí no verso 23, Jesus lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Não faz sentido, meu. Você está falando que ele está brigando com ele mesmo? E aí ele continua. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, ele não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Ele está dizendo, olha, se esse reino, não é? Essa potestade começar a brigar ela consigo mesma, ora, isso não resulta num fim. Chegou o fim, porque vai ficar se degladiando e vai chegar uma hora que desmonta tudo. Não faz sentido. Essa acusação de vocês não tem nenhum fundamento. E aí no verso 27, não é? Ele diz assim, olha, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Quem é o homem forte, meu irmão? É o diabo. E o que Jesus está explicando para eles em forma de parábola é que ele, o Senhor Jesus, o Filho do homem, não é? O Deus encarnado, ele veio e amarrou o homem forte. Ele veio e fez com que este homem forte não tivesse condições de reação, não pode reagir ao mover de Jesus, porque o seu poder é superior, é infinitamente maior. O diabo é um ser criado, irmão. Este é o Criador agora a se manifestar diante daqueles homens. E ele está dizendo, ora, pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar as coisas sem primeiro dominá-lo? Sem primeiro deixá-lo sem reação? E o que Jesus está dizendo ali, meu irmão, é que é exatamente este, o ato em que fez o Senhor Jesus. Ele veio para acabar com esta ordem e ele dominou este homem forte. Talvez daqui, não é, da expressão de sem que antes o amarre, é que no passado eu não ouço mais tanto isso, vinha os crentes dizendo, está amarrado, né? Talvez tenha vindo daqui, eu imagino, mas essa expressão não se ouve mais, né? Pelo menos eu não ouço mais. E aí aqui ele está dizendo que este homem foi dominado. E aí ele diz, só então, depois de dominado, poderá entrar e roubar a sua casa. Ora, é isso que fez o Senhor Jesus, ele invadiu um domínio, dominou o principal e agora ele está operando livremente. Os demônios estão caindo aos seus pés e dizendo, filho do homem, filho de Deus. E Jesus está repreendendo e os expulsando. Como pode alguém expulsar o demônio, sendo que ele mesmo estivesse endemoniado? É o que Jesus está dizendo. Não faz sentido. Vocês estão falando, vocês estão batendo, vocês que estão batendo a cabeça aí, não sou eu. E aí ele continua depois de falar tudo isso, não é? Verso 28, perdão. E eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. O que Jesus está dizendo aqui, meu irmão, é que toda a sorte, todo tipo de pecado e blasfêmia feita por homens há de ser perdoado. Blasfêmia, para quem não sabe, meu irmão, é um pecado que é pronunciado, ou um pecado que é escrito. É alguém que fala algo, é alguém que roga praga, é alguém que fala contra, é alguém que fala mal. É a blasfêmia. É o falar errado, é o falar ao contrário. É o que exatamente esses homens estavam fazendo sobre Jesus. Blasfemando contra ele, dizendo que ele estava sob o poder do diabo. Sendo que ele já dominou o diabo e veio realizar a sua obra. Então ele disse assim, verso 28, eu lhes asseguro. A palavra aqui no grego, meu irmão, de eu lhes asseguro, é o amém.
como a gente fala, não é? É verdade. Por isso eu lhes asseguro. É Jesus a dizer, meu irmão. Você acha que Jesus é mentiroso? Você acha que Jesus brinca quando ele fala das coisas? Ele diz, eu lhe asseguro que todos os pecados, e aí todos se referindo às classificações de pecados, não é? Serão perdoados. Inclusive as blasfêmias dos homens lhes serão perdoadas. Verso 29. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão e é culpado de pecado eterno. E aí Jesus põe um baita de um sinal de alerta na frente de todos eles e de todos nós, para dizer, ei, alto lá que você chegou no limite, hein? Você está a um passo de cometer um ato que não tem volta mais. Esse pecado, essa blasfêmia, não é? Estas aqui que estão ouvindo até agora, estas são perdoadas. Vocês estão falando contra o Filho do Homem. O que é que Jesus orou na cruz, já pregado? Ele disse, Pai, o quê? Condena todos eles, porque eles me pregaram na cruz. Ou ele disse, Pai, perdoa-os. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Você está comigo aí? Ou está com medo de responder porque não lembra? Perdoa-lhes. Jesus intercedendo por aquelas pessoas, clamando ao Pai por perdão. Ora, aqueles homens estavam dizendo o quê? Você não é o médico dos médicos? Desce daí. Você não é o bonzão? Desce daí. Você não é bonzão coisa nenhuma, em outras palavras, não é? Aquele ladrão, inclusive, disse, olha aí, também desce daí, se livra aí e me livra também. Não é os ladrões que estavam caçoando, os dois caçoavam de Jesus, até que um se deu conta, finalmente, pela graça, não é? Que estava diante do rei. Então, meus irmãos, o que houve aqui é que diante da blasfêmia contra o Pai, contra o Filho, há perdão, é o que o Senhor Jesus está ensinando. Mas contra o Espírito Santo, não. Aí é uma ofensa, é o pecado para a morte, como ele é conhecido, é uma ofensa grave. Não é? E sobre isso, meu irmão, eu queria que você acompanhasse comigo, só para que você veja aqui o perdão, a blasfêmia, não é? Em 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, como ele, o apóstolo Paulo, se apresenta, não é? Na 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Vamos ver aí o verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, 1 de Paulo a Timóteo, por ordem de Deus, nosso Salvador, assim como ele se apresenta, assim Maria também se apresentou, não é? Na dependência do Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo introduz, não é, a sua epístola, e ali no verso 12, ele diz algumas coisas importantes para mim e para você. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Verso 13. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Então, Paulo se apresenta como o quê? Quem ele era? Como era Saulo? Ele era um blasfemo. E Paulo foi perdoado, não só perdoado, mas levantado pela graça como apóstolo, e apóstolo aos gentios. Portanto, aqui o que disse o Senhor Jesus, que a blasfêmia, não é, contra ele, haveria de ser perdoada, verso de número 28. Eu lhes asseguro, Marcos, não é? Capítulo 3, que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Ora, do que é que o Senhor Jesus então está falando? Quando se fala sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, meu irmão, e aqui eu vou à luz do texto que nós estamos lendo, não é? Porque há bastante debate, há bastante, não é, desdobramentos aí de conversas
E eu quero me ater tão somente à Bíblia. Não me importa o que os outros pensam aí acerca disso. O que importa é o que a Bíblia diz. E nós encontramos pessoas dizendo, blasfêmia contra o Espírito Santo é matar. Se matou alguém, blasfemou contra o Espírito Santo. Tirou a vida de alguém. Pronto, blasfemou contra o Espírito Santo. Outros vão dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o adultério. Adulterou, pronto. Blasfemou contra o Espírito Santo. Não é? E a igreja, ao longo do tempo, vem criando, não é, as suas interpretações e vem atribuindo o que seria exatamente este pecado contra o Espírito Santo e indicando situações em que penso eu que talvez alguém aqui se sinta pressionado e preocupado porque talvez tenha cometido esse ato e este pecado contra o Espírito Santo. E outros que talvez estejam em situação complicada, difícil, tão confortáveis, porque não entenderam. Falaram, mas eu não matei ninguém, não adulterei, então está tudo certo. Não é? Então, o objetivo aqui é só o esclarecimento. Se fosse matar o pecado contra o Espírito Santo, se fosse adulterar o pecado contra o Espírito Santo, e um pecado que não tem perdão, e aqui é o Senhor Jesus quem está dizendo, não é? A palavra está dizendo, o verbo que se fez carne se pronuncia. É a pronúncia do Deus Criador. É um pecado que não tem perdão. Se fosse então o pecado contra o Espírito Santo, se fosse matar ou adulterar, você acha que o rei Davi teria sido perdoado, irmão? Porque o que é que ele fez? Se não exatamente, não é? Adulterar e na sequência matar, limpar as evidências, tirar o problema da frente, não é? Mas Davi foi perdoado. O que se refere, então, o pecado contra o Espírito Santo? E aí a dúvida que fica para alguns é, mas por que é contra o Espírito Santo? Por que contra o Pai, contra o Filho pode, por que contra o Espírito Santo não? Eu queria que você se lembrasse que, a essa altura, Marcos capítulo 3, o Senhor Jesus ainda não havia sido crucificado, não havia ainda ressuscitado, não havia aparecido para muitas pessoas e não havia ainda subido ou ascendido, não é, aos céus. Amém? Você entendeu o momento do tempo aqui. Então vamos lá para Hebreus, Epístola aos Hebreus, porque vai tratar um pouquinho mais sobre esse mesmo texto, ou mesmo tema, capítulo 10 de Hebreus. E aí este é um dos textos em Hebreus, não é? Os capítulos 6 e 10. Um dos textos mais difíceis, né? Aí da Bíblia. Difíceis na sua interpretação e que dão bastante margem à divisão de entendimento. Mas que ficou claro, as palavras de Jesus ficou, né? Que se pecar contra o Espírito Santo não tem mais jeito. Isso ficou claro. Agora a pergunta que fica é, por que só contra o Espírito Santo? E o que é o pecado contra o Espírito Santo? Hebreus no capítulo 10, verso 26. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Verso 26, ele diz assim, olha. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que resta, verso 27, é tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Ou seja, não tem perdão. Vai para o inferno, é esse fogo, não é? Oh, chora não, beliscou o menino. O que resta, então, é uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Verso 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aí vem o alerta, não é, do autor aos Hebreus. Quão mais severo castigo julgam vocês que merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. A pergunta que o autor aos Hebreus faz aqui, ela agora não tem mais distinção entre, você percebe na pergunta, entre o Espírito Santo e a pessoa do Senhor Jesus, e a sua obra e o seu sacrifício. Mas ele diz ali no verso de número 28,
quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que profanou o sangue da aliança. Opa, eu pulei uma parte. Pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça, ou seja, tudo uma coisa só. Por isso, enquanto Jesus falava, meu irmão apontava para o Espírito Santo, e agora o autor aos Hebreus coloca as duas condições, não é? Do que se trata aqui? Voltando então para Marcos, não é? Lá no capítulo 3. Você deve estar usando a fitinha aí, né? O Senhor Jesus diz a eles que toda a blasfêmia, todo o pecado contra o Filho há de ser perdoado. Tem perdão. Mas o que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É falar mal, é dizer coisas contra o Espírito Santo. Meus irmãos, o Senhor Jesus, toda a obra que ele realizou pelo poder do Espírito Santo. Ele se apresenta na sinagoga logo que volta do seu momento de batismo e do seu momento de jejum. E o que ele lê ali? Qual é a leitura que ele faz do profeta Isaías daquela sinagoga? O Espírito do Senhor está sobre mim. E aí fala sobre a cura dos cegos, a devolução da vista, não é? Para esses que não enxergavam, fala daquele que tinha problema e passa a andar, porque o Espírito do Senhor está sobre ele, 100% homem, agindo pelo poder do Espírito Santo. E agora todo este que acusa de que esse não é o poder de Deus, mas o confunde ou o aponta como sendo o poder do diabo, é esta a ofensa contra o Espírito Santo. E aqui no verso de número 28, capítulo 3 de Marcos, ele diz assim: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão e é culpado de pecado eterno. Leia o verso 30, meu irmão, que isso deve esclarecer. E Jesus falou isto, que é pecado contra o Espírito Santo. Por que ele disse isso? Porque eles estavam ali dizendo, ele está com o espírito imundo. Então até hoje, meus irmãos, há pessoas preocupadas dentro da igreja porque questionaram se determinada manifestação é de fato o Espírito Santo de Deus. E alguém, não é, para defender a sua doutrina, às vezes, não é, opressiva, ameaça as pessoas com, cuidado com o pecado contra o Espírito Santo, hein? Você está falando aqui dessa manifestação, cuidado, hein? Não é? Sendo que a própria Bíblia nos ensina que nós devemos olhar para as pessoas, não é? E investigar para entender se aquilo de fato é manifestação de Deus ou se é um falso profeta que está tentando induzir as pessoas. Então há pessoas que se preocupam muito porque questionaram. E deixa eu lhe dizer uma coisa, se você questionou, isso implica que no teu coração, meu irmão, há essa dúvida, há uma indicação de que você tem zelo. Não é o lado crítico, mas é a preocupação com as falsas doutrinas e falsos profetas. O que o Senhor Jesus está ensinando aqui é que ele não está por ação de um demônio, ele não pertence, não está subjugado a Beelzebul, ao diabo, a qualquer potestade. Ao contrário, ele é o homem que amarra o homem forte, ele é aquele que dominou tudo, e agora ele manifesta pela graça de Deus e pelo poder de Deus a ação e a obra do reino. O Senhor Jesus disse àqueles homens, se você ler em Mateus, no capítulo 12, se eu expulso em nome de Beelzebul, então o que fazem os filhos de vocês que também expulsam demônios? É pelo mesmo poder de Beelzebul? Agora, se eu não expulso pelo poder de Beelzebul, mas pelo poder de Deus, então é chegado a vocês o reino de Deus, porque está diante de vocês o Messias. E aí aquelas pessoas vão à loucura, né? Porque o Senhor se apresenta, não é como Deus. Veja, o grande ponto aqui, meu irmão, e até hoje, é atribuir a obra do Espírito Santo, o que Deus fez, não é? Como sendo uma obra do diabo, é não crer em Jesus, é a vontade de Deus, que creiam nele. Esta é a vontade do Pai, para que crendo nele, tenham vida, e agora eu os ressuscite no último dia, como vimos em João, no capítulo 6. Então, qual é o pecado
contra o Espírito Santo descrito no texto que nós acabamos de ler, não sou eu a dizer, não é? Verso 30, Jesus falou isso, porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Então o pecado contra o Espírito Santo, meu irmão, é atribuir a obra de Deus a uma obra do diabo, a uma obra de Satanás. Então as pessoas que tiveram algum momento e que criticaram ou que tiveram dúvida se determinada manifestação é de Deus ou não, e se prenderam com medo de terem sido ali alvos, não é, deste pecado, que é um pecado que não tem perdão, e de fato não tem, o Senhor está dizendo aqui, e está dito, é o Deus quem está dizendo. Eu queria dizer a você, meu irmão, que a Bíblia te incentiva, inclusive, a prestar atenção. A Bíblia fala que quando você recebe uma profecia, para você garantir que isso não foi uma profetada, não é? Guarda para você e espera, porque se acontecer, quem foi que falou? Foi Deus. Se não acontecer, isso não foi de Deus. Ou seja, o Senhor nos ajuda a entender e a nos resguardar dos falsos profetas. O grande ponto aqui, meu irmão, é exatamente a atribuição da obra do Espírito Santo como se fosse a obra, não é, do diabo, sendo que ele foi dominado. É o Senhor Jesus quem foi lá e amarrou este homem forte e agora faz a sua obra, porque ele já não tem mais condições de reagir e de impedir o mover do Senhor Jesus. Portanto, até aqui, meu irmão, nós encontramos, não é, duas maneiras de reconhecer Jesus, e pelo menos duas, nesse mundão todo, não é? Ou achar que ele foi um lunático, uma pessoa que falou um monte de coisa e, puxa vida, né, movimentou uma nação. Se imagina um lunático conseguir, depois de mais de 2000 anos, não é, o que nós conhecemos hoje como cristianismo, e que continua florescendo e crescendo nesse mundo afora, não é? Muitos olham para Jesus e pensam que ele é lunático. Não acreditam nas suas palavras. Acham que ele está falando, não é, nos dias de hoje. Preste atenção. Há quem pense que o inferno não seja de verdade. Gente que tem muitos anos de igreja. Então, Jesus é um lunático, porque quem fala mais de inferno na Bíblia é o Senhor Jesus. Talvez para este seja. A segunda maneira de ver, que a Bíblia apresenta aqui, é como se ele tivesse sido imbuído de poder maligno e por isso ele faz a obra que fez. Mas há uma terceira maneira de ver o Senhor Jesus, não é? E aqui, meus irmãos, a partir do verso 31, há esse episódio com a família do Senhor Jesus, e que o Senhor diz a eles, não é, que, verso 34, então olhou para os que estavam assentados ao seu redor. Havia um grupo grande de pessoas assentadas ao redor, não é, do Senhor Jesus. E aquelas pessoas não se levantaram pelo que disseram ali os escribas, por obra de Beelzebu, que eles estavam ali pensando, será que não é este o filho de Davi? Será que não é este de quem Moisés falou que viria um semelhante a ele? E eles estavam olhando para Jesus como sendo quem de fato ele é, irmão, Deus. E quem apresenta isso são as Escrituras. Quantas evidências, meu irmão, foram dadas pelo Senhor Jesus, por onde ele andou, de que ele é de fato o Messias, realizando sinais miraculosos e não simples milagres, como se milagre fosse simples, não é? Mas coisas que somente o Messias era capaz de realizar, para que não se houvesse dúvidas de quem ele era. Mas há quem, ao olhar para ele, ao olhar para o que ele realiza, ainda assim não acredita, não entende ser verdadeiro. Por isso, nessa noite, meu irmão, eu trouxe aqui as três maneiras que se observam, não é, o Senhor Jesus, e diante dessa verdade poderosa, não é, de que ele não é um lunático, sem sombra de dúvidas, e de que jamais ele veio a manifestar qualquer poder maligno, mas ao contrário, ele quem tem domínio sobre todas as coisas, como a Bíblia assim o apresenta, ele é Deus. E alguém aqui pode estar pensando, amém, glória a Deus, né? Passei 50 minutos para ouvir essas coisas, mas eu já sabia que ele é Deus, né? Glória a Deus. E se ele é o Senhor da tua vida, irmão, não tem outra prioridade para mim e para você que não seja Jesus. E se ele é Deus, não é um lunático,
não é um ser endemoniado que veio aí a estragar qualquer outra coisa. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o soberano do universo, e que te chamou pelo nome, te trouxe da morte para a vida, não somente para que você contemplasse a sua glória, mas para que através dos seus lábios as pessoas ouvissem a mensagem do Evangelho. João diz, no final do seu Evangelho, que não haveria espaço neste mundo para considerar, para acomodar tantos livros na escrita de todos os milagres que realizou o Senhor Jesus. E todos estes que foram escritos, 4 evangelhos, foram escritos por pessoas diferentes, testemunhos diferentes, perspectivas oculares diferentes, escritas para que você e eu pudéssemos ler e, em lendo, reconhecesse nele que ele é o soberano de todo o universo. E em sendo Ele o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, meu irmão, não há quem esteja acima, não há quem esteja ao lado, mas tudo e todos estão abaixo do seu domínio e do seu poder. Então, diante das dificuldades, irmão, nós clamamos a quem? Nós vamos recorrer a quem? Senão aquele que tem a palavra de vida, senão aquele que tem o sopro da transformação, senão aquele que numa única palavra muda a existência, muda a história, muda a realidade. Se nós estamos diante deste, que é o Criador dos céus e da terra, não há outra prioridade na nossa vida senão obedecer à sua vontade, porque faz dias ou mais dias, chegará o tempo em que nós fecharemos os nossos olhos. E disse o apóstolo Paulo, meu irmão, lá em Filipenses, olha, irmão, eu gostaria de já estar com Cristo, é muito melhor, mas por amor a vocês, eu estou por aqui ainda, e vou continuar pregando, e vou continuar lutando aqui, mas eu gostaria de estar lá, porque para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro, meu irmão. Então, assim, a nossa prioridade, meu irmão, ela não é outra, senão Cristo na nossa vida. Isso quer dizer que você vai deixar de trabalhar? Não, mas no teu trabalho, Cristo é a tua prioridade. Honestidade, hombridade, ser uma pessoa decente, meu irmão, com palavreado sadio. É disso que nós estamos falando, o Senhor sendo a sua prioridade. É no ministério, na igreja, sem confusão, sem nenhuma tramóia, mas todo o coração e todos os joelhos prostrados diante do Rei da Glória, para a manifestação do seu reino. Como ele disse àqueles homens, se eu não faço em nome de Beelzebu, mas faço pelo poder do Senhor, que está sobre mim, o Espírito Santo que está sobre mim, é chegado então o reino de Deus. E agora, meu irmão, onde você vai, onde você está, meu irmão, ali está um representante deste reino, ali está aquele que leva a luz do Senhor Jesus às demais pessoas. Por isso eu queria dizer a você, meu irmão, e com isso peço que se coloque em pé, em nome de Jesus, que é tempo, meu amado, de que a gente tire essas amarras que nos prendem, sabe? Preocupações com coisas que são efêmeras, daqui a pouco acabou, já não tem mais. Dificuldades que parecem ter estacionado o ministério, o propósito, o chamado. Ora, quem é este a quem nós curvamos, não é, o nosso coração e prostramos o nosso rosto? Quem é este? É um homem, é uma pessoa, é um profeta? Meu irmão, ele se apresentou e ele disse quem ele era. Eu e o Pai somos um, é o Deus encarnado. E diante dele, meu convite a você, meu irmão, é que diante deste, que tem poder não só para curar, para libertar, não é, de pecados, mas que também tem poder de mandar não só o corpo para a morte, mas também a alma, o Rei de toda a glória, nós nos curvemos na sua presença, diante da sua majestade, com arrependimento sincero por todas as mazelas, meu irmão, porque disse o Senhor Jesus que em havendo arrependimento, todos os pecados, todo tipo de pecado, meu irmão, ele encontra perdão no Senhor. Mas aqueles que olham para Jesus, achando que ele é um lunático, achando que ele faz, não é pelo poder de demônios, este já se perdeu já. Esse já pisou, não é, aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança. O sangue, meu irmão, que foi derramado para minha e para a sua redenção. Este profanou.
e insultou o Espírito de Deus que realizou toda esta obra e continua a realizar a sua obra na minha vida e na sua. O que faz o Espírito Santo hoje, se não me lembrar e lembrar a você de todas as palavras que o Senhor Jesus nos trouxe, todas as ordens que Ele nos deu. Por isso, nessa noite, meu irmão, é tempo de que a gente se desprenda de todas essas coisas. Eu sei que está difícil, porque para mim está. E eu não quero ser egoísta, querendo que todo mundo sofra mais do que eu, ou que sofra comigo, mas a verdade, a realidade é que cada um de nós aqui, se pudesse testemunhar, enfrenta as suas dificuldades. Agora é para isso que você olha ou é para o Rei de toda a glória? Que pode transformar essa realidade ou não, mas pode também usar essa realidade difícil para abençoar outros, inclusive a você. Por que nós paramos? Por que nós estacionamos? Por que a gente se assenta pela sarjeta e fica olhando a vida e às vezes clamando pela morte, como o profeta que depois de ser confrontado por uma rainha ímpia, pede a Deus: agora eu quero morrer. Para mim já chega. Chega o quê, irmão? Tem muito mais de Deus para mim e para você. Ele não é um lunático, não. Ele é o Rei de toda a glória. Mas, pastor, o senhor não sabe a minha condição de saúde, a minha doença. Meu irmão, o Senhor está com você. E se o Senhor está com você, não há o que impeça o seu mover. Não há veredito de médico, não há veredito de ninguém, meu irmão. Mas tão somente a vontade do Altíssimo que se manifesta. Por isso, nessa noite, meu amado, feche os teus olhos onde você está. Que você possa entregar tudo ao Senhor, a tua vida, as tuas motivações, os teus sentimentos, pensamentos. Porque quantos planos você vem fazendo, não é? Eu também. E todos eles dependem do Senhor. Nessa noite, meu irmão, que você tenha a percepção de que você está diante do Rei de toda a glória. Porque o sangue de Jesus abriu este caminho para que você e eu pudéssemos olhá-lo face a face. E a palavra diz que quando nós nos apresentamos diante do seu trono, nós não encontramos ali um Deus irado, iracundo, soltando raios que desmontam a cabeça, mas nós encontramos graça para o momento oportuno. Nós encontramos amparo no Senhor. E por isso, nessa noite, meu amado, em meio a tantas pessoas fazendo da igreja um comércio, fazendo da igreja um lugar de muitas felicidades passageiras, buscando interesses próprios, que o Senhor nessa noite nos ajude, porque estamos diante do Rei de toda a glória. E na sua presença maravilhosa, todos os enfermos encontram cura, todos os cativos encontram liberdade. E nessa noite, que você possa, em seu coração, estender suas mãos.